Olá, seja bem-vindo ao São Paulo Tech Week 2020 no Intalks especial, oferecido pela Verity, a Regos e a Level. Eu sou o Thiago Alves e para moderar esse painel comigo, recebo primeiro o Alexandre Barsi, CEO da Verity. Seja bem-vindo, Alexandre. Thiago, prazer. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E também Paula Marques, Community Manager, organizadora da São Paulo Tech Week. Seja bem-vinda, Paula, à nossa transmissão. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês. As empresas estão cada vez mais buscando as startups para entrar no seu ecossistema, né? Para acelerar os seus negócios, isso é fato, né? Mas existe um trabalho que as empresas, a partir de agora, vai ter que começar a fazer, porque o porte é o mesmo, né? Quando você pensa nesses centros de startups, que são os conglomerados que as empresas estão buscando, a gente tem algumas aqui em São Paulo, tem alguns no interior de São Paulo, ou seja, são sempre as mesmas conhecidas. Acho que está na hora agora das empresas investir cada vez mais no intraempreendedorismo, né? Queria que você contasse um pouco sobre a experiência de vocês, trouxesse alguma dica para a gente sobre o intraempreendedorismo, porque eu acho que é um movimento que as empresas têm que começar a fazer a partir de agora, porque o pote é o mesmo, né? Aquela startup que eu vi no local aqui, ela está rodando por vários locais ao mesmo tempo. Sem dúvida, você tocou num ponto extremamente importante, Alexandre. Desculpa, eu estou engasgado aqui. Você tocou num ponto extremamente importante, né? Assim, a gente que trabalha muito próximo das grandes empresas, desses colaboradores, né? A gente percebe o seguinte: cada vez mais os próprios colaboradores das grandes empresas estão começando a liderar esse processo de inovação interno, ok? Aquelas empresas que dão espaço para esses colaboradores exercerem essa atividade de liderança de inovação, independente da sua área de negócios, tá? Não estou falando que necessariamente que isso sai das áreas de tecnologia, não. Isso sai de diversas áreas, de marketing, de vendas, de inovação, de RH, etc. Então, as empresas que dão esse espaço para os colaboradores estão saindo na frente. Por quê? Porque cada vez mais isso vai sendo contaminado internamente, no bom sentido, nas empresas, internamente, e os colaboradores vão percebendo que a inovação não é só para a marca, não é só para a empresa. Isso é importante para a reinvenção da própria carreira profissional daquele executivo que trabalha numa grande empresa. Normalmente, essas pessoas que são formadas para trabalhar em grandes empresas, buscam esse objetivo, elas têm um objetivo de carreira, elas têm um objetivo de crescimento, não necessariamente numa única empresa, principalmente na atualidade que a gente está nesse ambiente digital. Então, as empresas que dão essa oportunidade, aceitam essa liderança interna das áreas e permitem que comece a haver esses programas de intraempreendedorismo, elas só têm a ganhar com isso. Por quê? Porque ela retém os seus talentos. Ela consegue reter talentos e consegue, ao mesmo tempo, criar esses programas de inovação internos para que seja possível disseminar essa cultura e, cada vez mais, fazer com que as áreas e os departamentos diferentes comecem a interagir, co-criar, trabalhar juntos. Para quê? Para buscar soluções reais para resolver problemas do dia a dia das diversas áreas. Aquelas empresas que ainda estão naquele processo mais lento, como eu comentei, começam a perder esses talentos. Existem dados estatísticos, não só do Brasil, mas do mundo, né? O Gartner, por exemplo, é um instituto de pesquisa super reconhecido mundialmente, ele realiza uma pesquisa anual em mais de 15 países, com mais de 5 mil CEOs e CIOs, e anualmente esse resultado ele permanece sempre o mesmo. Aquelas empresas que não trabalham com programas de intraempreendedorismo, não trabalham com programas de inovação interna, para que os seus colaboradores participem, elas estão perdendo esses talentos para as empresas competitivas, para as empresas mais inovadoras. Então, isso cada vez mais se torna um fato. Então, mesmo aqueles executivos que antes ficavam 5, 10, 15 anos numa grande empresa, entrava até muitas vezes como estagiário para chegar numa diretoria, etc., eles não estão esperando nem 2 anos. Se a empresa não dá a abertura necessária e não investe na capacitação do colaborador, no sentido de formá-lo como intraempreendedor, ou até mesmo no sentido de fazer com que ele ganhe esta cultura do ambiente de startups, elas estão perdendo os melhores talentos que elas têm, os talentos mais inovadores dentro das corporações. Isso é um fato. E a gente que está muito perto desse processo acompanha isso no dia a dia.
a importância desses programas de intraempreendedorismo, eu não preciso dizer quais são, né? Ou seja, os resultados são diversos, tanto para a marca, tanto para as empresas, quanto para trazer inovação no dia a dia das soluções de problemas reais, quanto na carreira dos próprios executivos. Então, a gente percebe esse movimento muito forte no mercado. Obviamente, se a gente pegar as 1.000 maiores empresas do valor, nós estamos falando que 20% delas estão atuando muito fortemente com programas de intraempreendedorismo e com programas de inovação aberta. Ainda existe um gap muito grande a ser trabalhado, e é nisso que é um dos pontos onde o Startup, com a sua área de education e de matchmaking, apoia e trabalha aí o ano inteiro, fazendo com que não só as empresas se conectem com as startups, mas elas tenham essa capacidade de criação de cultura. Elas criam, a gente ajuda as empresas a criar esses programas de intraempreendedorismo e, ao mesmo tempo, você consegue injetar dentro do colaborador a motivação, o engajamento, a energia necessária para que eles consigam efetivamente sair da zona de conforto, enxergar a necessidade de inovar, de pensar a inovação de forma contínua e de olhar para o mercado para entender o que está acontecendo e fazer com que os seus problemas do dia a dia, não só dele, como dos departamentos que se relacionam com ele, sejam resolvidos cada vez mais rápido. Então, como é que vocês veem aí essa tendência da vida urbana pós-pandemia? O que vocês estão enxergando para o centro? Aí, como é que vocês estão vendo isso? Então, Paula, eu acho que essa preocupação com a diversidade, com a manutenção dessa diversidade é muito importante, mas eu não vejo muito risco para isso no futuro imediato, porque é verdade, já tem empresas ocupando prédios, mas ainda tem muito lugar subutilizado, muito espaço ocioso, onde a SP Negócios está, por exemplo, que é um prédio que eu acho que tem mais de 40 andares, né? E que foi reocupado recentemente, né? Eu não tenho certeza se é o de vocês ou o vizinho, mas enfim, ali são 3 prédios bem grandes que foram reformados e reocupados. Enfim, tem muito potencial também para grandes empresas aqui ainda. O nosso relatório chama A Casa e a Cidade, Impactos na Vida Urbana, Tendências e Insights. A gente fez esse relatório durante a pandemia, então a gente fez ele como um relatório de tendências, né? Não é como só um diagnóstico da situação, mas como uma coisa prospectiva. A gente fez pesquisa quantitativa com o Brasil todo, formulários online, soltamos para o Brasil todo, tivemos aí tivemos a parceria da Espetures na compilação dos resultados, tivemos 1.521 respostas do Brasil todo, né? E mostrando tendências que a gente já percebia, analisando, assim, olhando a situação, mas que se comprovaram numericamente. Por exemplo, as pessoas durante o período o maior impacto foi ficar em casa, em quarentena, em trabalho remoto, quer dizer, migrar todas as atividades que se faziam em vários lugares para dentro de casa. As pessoas aprenderam a cozinhar e muitas diziam que iam continuar cozinhando depois. A gente viu que isso de fato está acontecendo, porque os restaurantes estão abertos, mas as pessoas não estão indo. Então, elas diziam várias coisas que a gente vê que estão de fato se confirmando agora que está tudo aberto e funcionando, mas depende das pessoas para elas funcionarem plenamente, né? Então, as pessoas ficando mais em casa mudaram a relação delas com a casa. A casa passou a ser o lugar onde se faz tudo. Cozinha, trabalha, estuda, faz ginástica. Aí as pessoas começaram a sentir falta de ter mais verde dentro de casa, compraram plantas. E toda uma tendência de tornar a casa mais acolhedora e multifuncional. Essa relação se reflete também na relação com a cidade. E a cidade... E aí tem os impactos na cidade. Então, a relação da pessoa com a cidade também mudou. Ela passou a procurar lugares abertos, lugares públicos abertos. Então, a tendência de, por exemplo, shopping center está em baixa, lugares fechados. Né? Tudo bem, a gente vê matérias, tem fila, tá, mas quantos % do que tinha antes, né, de público você tem agora? Uma fração apenas. E especialmente o trabalho remoto, que a gente acha que ele vai se tornar permanentemente flexível, híbrido, ele não vai ser remoto permanentemente para todo mundo, mas ele vai ser híbrido. Então, muitas atividades
vão ser remotas permanentemente. Por exemplo, a Vale anunciou agora, recentemente, todo o trabalho dela, que não é em Minas, né, não é operacional, vai ser remoto, permanentemente. A TIM tem 10 mil funcionários de trabalho remoto, vai continuar. Isso tudo provocou mudanças em tudo. Desde você precisar de uma infraestrutura maior de telecomunicações nos bairros residenciais, esse uso da internet migrou das áreas comerciais para as áreas residenciais, demandando mais infraestrutura para as pessoas poderem fazer isso que a gente está fazendo, né? De casa, para quem não tem essa infra, passe a ter. E, ao mesmo tempo, a gente vê vacância muito grande de escritórios na Faria Lima. A gente está com uma previsão agora de 20%, né? Assim, quem é investidor nesse mercado sabe que isso é um prejuízo muito grande, né? A consequência de, restaurantes que atuavam ali e que tinham como público as pessoas na hora do almoço, já não tem mais esse público. Por outro lado, abrem-se restaurantes nos bairros, porque as pessoas também, trabalhando em casa, vão consumir na vizinhança. Então, a gente tem uma tendência, uma ativação forte da economia local, e uma redução desses bairros compartimentados, a tendência de bairros de uso misto, a partir de agora. E essas mudanças que a gente aponta no relatório que saiu em setembro, né, elas estão se confirmando agora e se reafirmando, e a gente acha que isso realmente vai se concretizar. Ainda a gente vê isso como uma tendência, né? Isso não é verdade para 100% das pessoas, mas essa tendência ela vai se espalhando com o tempo. E talvez para sintetizar isso, o que a gente vê é o que também muitos especialistas já falaram, já se tornou comum. Houve uma aceleração de futuros nesse processo todo. Então, o que a gente já via como tendências mapeadas em São Paulo, em outros grandes centros urbanos de São Paulo, a gente pode até falar BH, pode falar Rio de Janeiro, pode falar Recife, por exemplo, e Salvador, que é do uso de ocupação do espaço público, isso deve se acentuar cada vez mais, e esse momento que as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, logo, mais tempo no seu bairro, mais tempo na sua vizinhança, tende a despertar ou reforçar uma relação com o local, com a vizinhança. Então, a pracinha que está perto de casa, que muitas vezes as pessoas não prestavam atenção, tende-se agora as pessoas olharem de um modo diferente, né? Cuidar do local, isso já vinha acontecendo, mas ainda muito nos early adopters, isso tende a aumentar. Outra tendência que deve ser consolidada nisso eu acho que é o senso de pertencimento, a gente talvez possa sintetizar na palavra pertencimento. São Paulo vinha nos anos 90 e 2000 numa coisa de viver enclausurado, né? As pessoas dentro de condomínios, né? Era a era de alfaviles e tudo mais. Dos últimos anos para cá, vem uma tendência de você querer aproveitar a cidade, você querer experimentar a vida urbana. Isso tende, a pandemia, a gente conseguiu mapear isso nas entrevistas em profundidade muito claramente, e no conteúdo que a gente também faz, que está acelerando. As pessoas vão ter uma nova relação com a cidade, isso tende também a aumentar a reivindicação por qualidade de espaço público, por qualidade de infraestrutura urbana, né? E voltando ao centro, né? Então, o centro é onde isso já é dessa maneira. Exatamente. Então, o centro já é um bairro, né, misto, de uso misto. Então, o centro, na verdade, tende a ser fortalecido com isso, porque, embora as pessoas vão ficar nos bairros, elas também, uma parte delas, vai querer morar num lugar onde tem tudo, onde tem um café na esquina, onde tem supermercado ali e tal. Então, o centro, a gente acha que ele sai fortalecido. O que sai enfraquecido são regiões puramente corporativas ou puramente residenciais, sem comércio local. Então, o centro, ele é o tipo de lugar que vai ser desejado a partir de agora, mais ainda, né? Inovação. E como é que foi aí no mercado? Como é que teve essa questão de avanço dos canais digitais? Como é que foi isso daí nos clientes, né? Como é que foi para vocês, além dessa inovação interna, como é que foi fazer essa passagem para os clientes aí, para o público de vocês? Perfeito. A companhia já vem trabalhando nos últimos anos com processos de transformação digital, né? Ajudando os nossos clientes aí nesse universo. O que acabou acontecendo na pandemia foi uma aceleração. Então, projetos que estavam mais parados, projetos que estavam aí com prioridade 2, 3, né, e
passaram a ter prioridades altas, né? Então, nos últimos anos, como eu já comentei, a gente investiu bastante em soluções de inteligência artificial, bots, data science também. Nós criamos uma área que a gente chama de LUI, que é Language User Interface, que atua exatamente para poder fazer um trabalho aí de humanização no atendimento no que tange a canais digitais, né? Seja a plataforma de atendimento via URA, ou mesmo nos próprios assistentes virtuais. Então, dar tons mais humanizados para fazer com que a performance seja melhor e a experiência do cliente que está acompanhando aquela jornada, vivendo uma jornada de atendimento, seja a melhor possível. Então, a companhia já vem investindo nos últimos anos. O que a pandemia fez foi simplesmente acelerar, e a gente esteve junto, né, já preparados junto dos nossos clientes para ajudar nesse processo de transformação. Mas, claramente, nós observamos, né, uma adoção muito grande de canais digitais nas diversas indústrias que a gente atua, né, e cada vez mais trabalhando para dar jornadas inteligentes, jornadas interessantes, fazendo com que você tenha aí um atendimento humano em atividades mais complexas, né? Em resolver problemas de atividades mais complexas. Então, uma simples remissão de fatura, por exemplo, do cartão de crédito, demandas de baixa complexidade que não necessitam necessariamente de uma pessoa, elas estão sendo oferecidas para os clientes. Os clientes que têm que decidir, os consumidores, qual é o canal que melhor lhes atende, né? Então, assim, é o que a gente chama de jornadas omnicanais, né? Então, você tem a multicanalidade ofertada e a gente vem trabalhando para dar as experiências similares em distintos canais, sejam eles humanos, sejam digitais, para que as jornadas façam sentido, né? Então, a pandemia veio para acelerar isso tudo. E a gente estamos acompanhando aí de perto e, na verdade, buscando também antecipar as necessidades, né? A gente sempre tem que olhar o nosso negócio para frente, monitorar as tendências, mega tendências, e construir nosso caminho para apoiar nossos clientes nos processos de transformação de negócio. É isso aí, pessoal. Esse foi o Fórum de Inovação da São Paulo Tech Week 2020 no Intalks Digital, oferecido pela Verity, pela Regus e pela Level. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Paula e Alexandre, também pela moderação em conjunto. Um abraço. Abraço, gente.